Acho fantástico esse trabalho que você vem fazendo, com essa garra aí que você já demonstra claramente. Eu boto assim nos meus esquemas aqui para mostrar para o paciente que ele é o centro do universo, né? Não é o médico o centro do universo. Mas eu sou muito fã dessa especialidade, que é a fisioterapia pélvica. Vai ajudar no pré-gestação, então nos problemas urinários, né? Durante a gestação, tanto nos problemas urinários quanto na preparação do parto. Mesmo se você for ter parto normal ou cesárea, vai ser muito importante. E na fase do pós-parto, na fase do puerpério. Você tenta fazer essas analogias dos exercícios com as atividades de vida diária para que eles consigam estar mais adequadamente funcionando em coisas básicas assim do dia a dia? Você sempre pensa com essa crítica? Sim, a gente vai focando nessa parte, né, trazendo. A gente vai perguntar que coisas são difíceis para você fazer no seu dia a dia. Você vai falar, ficar de pé e escovar o dente. Então, o que você precisa para ficar de pé e escovar o dente? Então, a gente vai incluindo essas atividades. Ou, pega uma atividade funcional que a gente faz todo dia. Sentar e levantar. É uma atividade que a gente faz inúmeras vezes durante o dia. Então, a gente sempre vai incluir uma atividade funcional que a gente faz muitas vezes, focando dentro do exercício. Não adianta só eu fazer um fortalecimento com um peso. Essa é a diferença também da musculação, da academia. Solto, exato. Por exemplo, uma postura que eu gosto, uma posição que eu gosto muito, que os pacientes têm muita dificuldade, que a gente faz quando criança e depois a gente pega, que ela é extremamente funcional, é a posição de cócoras. Então, eu ponho os pacientes de esclerose múltipla, de graus variados, para ficar de cócoras. Lógico, eles não vão entrar de cócoras logo de cara, mas a gente vai focar nisso. Por quê? Por que ela é funcional? Se eu caio no chão, eu preciso levantar. A posição de cócoras ajuda. Se eu vou sentar no sofá baixo, é uma posição de cócoras, só que um pouquinho mais alta. Então tem várias, além de alongar, mobilizar, fortalecer várias regiões do corpo. Então é uma postura extremamente funcional, que muita gente não faz. Então existem muitos e muitos movimentos. Então a gente relaciona ou com uma atividade funcional, como pegar a garrafa, ou com movimentos que são funcionais, onde a pessoa vai utilizar esse movimento durante o dia. Ontem eu estava numa aula e eu questionei, eu vou te questionar também. Pensa, tirando os movimentos finos de braço e de rosto, né, da face, num dia seu, quais são os seus principais movimentos? O que você faz num dia a dia, assim? Principais movimentos é a marcha, minha marcha, né, para eu me deslocar. Andar. Andar, o caminho que eu tenho que ir, que eu tenho que estar presente. Pra frente. A minha habilidade, que seria uma praxia, né? Uma praxia da direção de veículo, né? Você toda hora tem que dirigir, né? Então, durante a minha semana, eu vou te falar, andar, dirigir, ter a habilidade de escrever no computador as informações que eu acumulo, né? Quando eu vou dar uma aula expositiva, ter postura na aula, ficar perto direitinho, né? Para poder que os meus alunos consigam aprender o que eu estou querendo comunicar. Agora, no final de semana, eu sou mais radical, tá? Mas eu vou te resumir, assim, no básico das pessoas do dia a dia. Elas andam pra frente, né? Só pra frente. Pros lados, pra trás, elas não andam. Elas levantam e sentam inúmeras vezes. Elas fazem o movimento de deitar e levantar. São movimentos globais que a gente faz. A gente não sai desses movimentos. Tirando o movimento da mão, de digitar, de comer e tudo mais. Mas movimentos globais, que a gente usa grandes grupos musculares, são esses. A gente não sai. No nosso dia a dia, a gente se movimenta muito pouco. E a gente faz sempre os mesmos movimentos. Então, pensando em aprendizagem motora, a gente tem que ter uma variabilidade de movimentos muito grande. Então, eu preciso aprender e expor o meu corpo a diversos tipos de movimento. Por exemplo, o cócoras, rodar o corpo, fazer rotações, utilizar a perna, o braço, enfim. A gente tem que pôr o corpo, expor o nosso corpo para a gente poder fazer vários movimentos. Isso vai ajudar tanto em questões de aprendizagem, e quando a gente trabalha em questões de aprendizagem, a gente está focando melhorar a parte cognitiva, a atenção, memória, todos esses aspectos cognitivos. E para mim tá falhando nesse puerpério ainda a minha memória, esqueço as palavras, você já percebeu? Mas tudo bem. Faz parte. Tafa física.
Eu falo que eu convivo tanto com os pacientes de esclerose múltipla que às vezes eu tenho alguns sintomas deles como a falta de memória. Mas a gente vai pensando em aprendizagem, então vai focar nessa parte cognitiva desses estímulos, e quando eu aprendo uma atividade nova, eu aprendo um movimento novo, eu tô criando novas conexões lá no meu cérebro. Se eu tô criando novas conexões, eu tô favorecendo a neuroplasticidade. Então, só da gente experimentar um movimento novo, né? Uma frase que eu gosto muito. Quando foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Né? Então, isso é uma pergunta, é esse ponto. É uma pergunta bem interessante, né? Porque a gente tem essa qualidade do dia a dia que a gente acaba repetindo, né? Nós somos repetidores, né? É interessante isso. Obrigado por essa reflexão, porque para mim também é importante pensar nisso, e para os pacientes que estão vendo a gente, né? Que acabam vivendo muito o problema da doença, o problema de buscar acesso a remédio, de tentar achar um bom profissional, de correr atrás do básico, né? Às vezes a gente esquece, muitas vezes a gente esquece de detalhes, né? Os detalhes se perdem, né? Acabou de entrar aqui na live uma paciente que hoje me perguntou: Marcos, pelo amor de Deus, me indica um bom fisioterapeuta para me ajudar. E o nome dela tá aqui, Andréia Falco Nascimento. Aí, Andréia, tá para você aí, ó, Juliana. Tive no contato dela, que ela tem um programa também de fisioterapia online. O trabalho da Juliana está sendo tanto presencial como online. Talvez seja uma oportunidade de você testar um novo tipo de abordagem, né? Vamos lá, mais alguma coisa. Em relação aos pacientes, vamos falar de você agora, você que está no período puerperal. Eu tenho pacientes que também estão no período puerperal e no período gestacional. Me conta desse momento da vida da mulher com esclerose múltipla. Existe alguma limitação? Existe algum tipo de preferência por técnicas de fisioterapia? O que você falaria para esse grupo, assim? Pode ficar à vontade. Perfeito. Mamães, gestantes, mamães. Nessa fase, eu orientaria primeiro não parar os exercícios físicos, eles são muito importantes. Apesar de eu não ter esclerose múltipla, eu gosto de contar as minhas experiências. Qual a principal queixa das gestantes durante a gestação? Assim, em termos físicos? Normalmente, coitada, se já for do quarto, quinto mês e diante, deve ser o peso do feto, né? O peso do neném, a sobrecarga que elas estão tendo ali, a dificuldade de mobilização. Dor na lombar, né? Dor lombar, né? Exato. E eu falo por minha experiência própria. Eu fui eu me preparei para minha gestação, saindo ativa, e eu me mantive ativa. Eu treinei até as minhas 37 semanas gestacionais, e depois eu parei porque eu não estava conseguindo minha agenda. Eu tinha que ficar fazendo ultrassom e era bem no horário que eu treinava. E eu passei a gestação inteira, 100% da minha gestação sem dor lombar. Eu fui uma gestante sem dor lombar. Isso é muito, muito raro disso acontecer. Muito raro. Lógico, eu tive o benefício de ter tido um parto normal, mas eu tenho 1 mês e alguns dias, e 6 dias, mais especificamente, de pós-parto. E praticamente eu já voltei ao meu estado prévio de gestação. Então, por quê? Porque eu me mantive ativa. Não voltei ainda na atividade física, no exercício físico, por orientação da minha médica, e eu entendo por causa da cicatrização, da saída da placenta. Mas se manter ativa durante e pós-gestação é muito importante. E, além disso, ter um acompanhamento de uma outra especialidade da fisioterapia, que também ajuda muitos pacientes que têm esclerose múltipla. Não é a minha especialidade, mas eu sou muito fã dessa especialidade, que é a fisioterapia pélvica. Vai ajudar no pré-gestação, então, nos problemas urinários, na EN, durante a gestação, tanto nos problemas urinários quanto na preparação do parto. Mesmo se você for ter parto normal ou cesárea, vai ser muito importante. E na fase do pós-parto, na fase do puerpério. Então é muito importante ser acompanhado também pela fisioterapia pélvica. Então essa seria a minha dica para as mulheres que estão gestantes ou estão na mesma fase que eu. Legal, né? Você vê que dentro de vários momentos, né, do mesmo paciente, várias, talvez, abordagens acabam sendo positivas e muitas vezes preventivas de outros problemas, né? Com certeza. A gente tem muita visão da fisioreabilitadora. A fisioterapia, só vou lá se eu tiver problema. Se eu não tiver problema, é a frase que eu mais ouço dos meus amigos.
Aí não quero precisar de você. Só que para você não precisar de mim, você vai precisar de mim. Pra gente se prevenir. Né? Esse é o problema. Se você utiliza a fisioterapia a seu favor, né, de forma preventiva, até eu conversei mais cedo com o Dr. Marcos disso, todos nós, eu, ele, que a gente não tem EM, vocês que têm EM, a gente precisaria ter um fisioterapeuta para chamar de seu, para fazer esse acompanhamento. Porque às vezes a gente tem uma dor, às vezes a gente faz um movimento errado e a gente não percebe. A gente tem uma preparação prévia para fazer tudo isso. Então, a fisioterapia, ela tem esse aspecto tanto preventivo quanto reabilitador, e aí a gente pode falar também de promoção da saúde, da gente também promover com que você viva bem, com que você tenha qualidade. Então, a gente é um profissional que a gente atua em todas as fases da doença e da vida do paciente. Então, é muito importante a gente falar. A Michelle também comentou, ela é física e é uma EMER, e também falou, a fisioterapia é isso, a prevenção. Você consegue ter esse olhar também sobre a físio, que a físio não vai só ajudar quando você tem sequela, mas ela também te ajuda a prevenir, né? Eu sempre falo, não previne esclerose múltipla, mas deve ajudar a te prevenir e te levar bem nesse ponto. A fisioterapia, a gente tem essa visão e a gente funciona muito assim. Você falou também, eu vou só pontuar aqui, importantíssimo, né? A questão da fisioterapia pélvica, né? Eu tenho vários pacientes que foram abordados por bons urologistas e todos eles recomendam para essas questões das disfunções urinárias a fisioterapia pélvica. Eu só tenho relatos muito positivos sobre isso. Fisioterapia pélvica é padrão ouro na recuperação de incontinência urinária. Então, tira muita gente da cirurgia, né, em casos de bexiga caída e tudo mais. Fundamental. A fisioterapia pélvica teve eu sou formada há 13 anos. Quando eu me formei, a fisioterapia pélvica estava engatinhando, estava começando. E de 13 anos para cá, eu vejo um aumento tão grande dessa área e o benefício dos pacientes, né? O quanto eles têm melhorado e conseguido suprir sintomas que eles antes não conseguiriam, eles ficam sofrendo a vida inteira, e às vezes tirar até pacientes de cirurgias, que às vezes é necessário, ou de procedimentos muito invasivos, só através de exercício e de estímulos da fisioterapia. Então, como é importante o poder do movimento e como ele pode ajudar em tantos aspectos, e a gente foge tanto dele, né? Mas eu acho que essa é uma missão que nós temos que abraçar, né? É a questão dessa orientação direcionada, de conversas assim. Até acho que é interessante, nós vamos ter essa oportunidade também de trazer pacientes que passaram por determinadas abordagens fisioterápicas, ilustrar isso, né? Eu acho que a melhor forma de aprendizado é você escutar o tema, ter uma experiência, vir uma pessoa para poder dar um depoimento legal. Eu acho que isso daí faz parte da nossa missão aqui, né? A gente tem que realmente desenvolver esse tipo de objetivo, né? Concretizar essas conversas e, quem sabe, daqui em diante, mais replicadores venham e as coisas fiquem, né, mais comuns de serem absorvidas e conduzidas, né? Eu acho que a nossa medicina, né, a nossa vida de saúde, né, de busca pela saúde, melhor saúde, ela, né, engloba tudo isso que a gente vem trabalhando, todas as pontinhas. Eu boto assim nos meus esquemas aqui para mostrar para o paciente que ele é o centro do universo, né? Não é o médico o centro do universo. O médico faz parte da estrelinha que está em volta do paciente. Ou seja, o paciente é o centro e nós, fisioterapeutas, enfermeiros, profissionais de saúde, psicólogos, todo mundo que está engajado aí no acolhimento desse paciente, promoção de saúde, está em volta dele para cumprir seu papel, né? O paciente está no centro, né? O paciente é o centro de tudo e a gente tem que fazer essa estratificação. O que esse paciente precisa, qual é o nível da necessidade, o que a gente pode extrair melhor com cada uma das terapias que estão em volta dele, dos profissionais. Então, acho fantástico esse trabalho. Acho fantástico esse trabalho que você vem fazendo, com essa garra aí que você já demonstra claramente, né? Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, mesmo no meio da semana, meio que à noite, meio que de tarde, meio que à noite. É isso. Eu acho que a gente pode novamente chamar atenção e lembrar que a Gil tem uma rede própria. Eu só vim aqui pedir para ela
poder estar presente na minha, mas eu acho que isso vai ser agora constante. A Jo é uma profissional focada em neurofisioterapia, né? Fisioterapia neuro... Como é que é o termo do seu trabalho? É fisioterapia neurológica ou neurofuncional? As duas estão corretas. Antigamente se usava muito neurológica e aí o Crefito é o nosso conselho, pela abordagem voltada para a funcionalidade do paciente, eles começaram a adotar a fisioterapia neurofuncional. Mas às vezes os pacientes não entendem o neurofuncional, então neurológica também está correto. As duas formas, neurológica ou neurofuncional, você pode encontrar ótimos profissionais nessa área para ajudar e ser acompanhado. E é importante você focar nisso, né? Como a gente falou no começo, não buscar qualquer profissional para te acompanhar, como você não busca qualquer neurologista, você vai procurar o Dr. Marcos, né? Que é um especialista em esclerose múltipla, especialista em neurologia, você tem que procurar um fisioterapeuta da mesma forma. E eu que agradeço muito a oportunidade, eu falo que ajudar pessoas que têm esclerose múltipla faz parte do meu propósito de vida, né? Eu posso ficar horas e horas, se você deixar, eu fico umas 4 horas falando, eu entro no flow, assim, falando sobre esclerose múltipla, falando sobre fisioterapia e como eu posso ajudar. Eu gosto muito, eu tô aqui para ajudar, para compartilhar, então conte comigo, vocês também contem comigo, podem mandar mensagens, vocês demoram um pouquinho para responder, mas eu respondo, pode comentar meus posts que eu também demoro, mas eu respondo. Mas é importante a gente estar aqui divulgando. Eu acho que você não foi, mas eu não tive a oportunidade de te ver no Backtrins, né? Eu vou todo ano, eu sempre me predisponho a estar presente em congressos médicos. Eu sou praticamente a única fisioterapeuta. Eu sei que tem outros profissionais que vão, mas eu sou geralmente a única fisioterapeuta que está lá. E a gente teve a oportunidade de ter uma área, um momento só para falar da atividade multidisciplinar. Eu fiquei muito feliz por ter esse espaço, né? De ter o espaço da multidisciplinaridade, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste porque foi o momento do final do congresso e que tinha pouca gente dentro da sala. Mas quando a gente traz esse movimento para fora dele, dentro do Instagram, e traz essa possibilidade da gente trazer profissionais, né? Tem um médico como o Dr. Marcos trazendo a gente, profissionais que vão auxiliar nesse ponto, é importantíssimo, porque o médico sozinho, ele é muito importante, mas ele não vai fazer todo o processo, ele precisa da gente, e a gente sozinho também não vai fazer todo o processo, a gente precisa deles. E quando a gente reúne forças, quem vai ganhar não sou eu, não é ele, é você, é o paciente. Então, quanto mais a gente consegue trazer espaços para outros profissionais, para a gente mostrar a importância da fisioterapia, da nutrição, da psicologia para os médicos, como o Dr. Marcos, mas também para os pacientes, a gente ganha muito e quem ganha mais é o paciente. E com certeza, quando ele sai só da medicação e passa a olhar ele com um modo geral, como ele falou, no centro, mas com várias terapias em volta, aí sim a gente vai conseguir fazer com que você viva bem, que eu gosto de falar, né? Os pacientes, meu objetivo é fazer com que eles vivam bem, que eles vivam com qualidade. Então, é assim só que você vai conseguir qualidade, vai conseguir controlar o seu sintoma da fadiga, vai conseguir controlar a progressão, vai evitar a progressão silenciosa quando você tem esse atendimento conjunto de todos os profissionais, mas obviamente, sem deixar de tomar medicação e de acompanhar com o neurologista. Então é aí que você consegue o que a gente chama de sucesso de tratamento e viver cada vez melhor. Então a gente só pode resumir que nós dois estamos bastante alinhados, né? Com certeza. Muito obrigado por esse momento especial, muito obrigado pela sua simpatia, pela sua capacidade de expor suas ideias. Eu acho que isso, para quem precisa compreender que são pacientes que nunca tiveram nenhum ou quase nenhum aprendizado em ciências ou em medicina ou em fisioterapia, nós realmente precisamos falar a língua deles e fazer o máximo que nós pudermos dentro da nossa capacidade, do nosso foco de estudo, para aplicar neles nossa melhor medicina. Então, eu vejo em você uma pessoa com essa estrela, tá? Muito obrigado. E eu vou ter que fazer você estar mais vezes comigo. Então, foi uma abertura de relacionamento para mim fantástica. Eu que agradeço a você e a todo mundo que estava aqui. Para mim foi um prazer. Conte comigo e tamo junto. Com certeza. Isso sem dúvida, estamos juntos. Nós temos um projeto maravilhoso que está quase saindo do forno e vocês vão realmente
aproveitar bastante essa presença de um time mais completo, de um grupo que realmente tem o que oferecer para vocês, mesmo não estando pertinho de vocês, mas a gente vai cobrir esse espaço aqui dentro da rede social e vai ser fantástico, eu tenho certeza. Com certeza. Tá? Um grande beijo, Gil. Desejo uma ótima semana para você, um ótimo feriado, tá? Tudo de bom. Obrigado pelo bate-papo. Obrigada a você. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.